Vamos lá, galera. Aula 10, terceiro bloco. Dentre os possíveis arranjos, agora ele já está me dizendo que é arranjo. Quando ele fala arranjo, já tinha dito antes, está implícito que é um arranjo simples. Quando não disser, você vai ver. O arranjo simples, a gente já viu que por definição, dê uma olhadinha aí nas anotações, por definição é sem repetição. Das letras, Fermat, que foi o órgão, o concurso foi para o Fermat, então o cara aproveita, o FGV gosta disso, né? Botou as letras F-E-R, então F-E-R-M-A-E-T, 6 letras, tomados 4x4. Então a gente tem inicialmente um universo de 6 tomados 4x4. O número de arranjos, agora ele botou uma novidade. Quem contém a letra M é... Então, se ele contém a letra M, se a gente colocar aqui, ó, eu tinha 6 possibilidades. Eu vou botar assim porque depois fica fácil a gente chamar a atenção do PFC. Certo? Se ele quer os que contêm a letra M, então digamos que eu bote a letra M aqui, eu já passo a ter o meu universo, se ela vai estar aí, vai sempre conter, né? Ela vai estar fixa nos arranjos, eu já passo a ter um universo de 5 e um subconjunto de 3, porque o M já está lá. Então, o que inicialmente parecia 6 e 4, na hora que ele disse que os arranjos têm que conter a letra M, passou a ser 5 e 3. Aí o cara vai e diz, é um arranjo de 5, 3x3, o 5 cai 3 vezes, né? O 5 cai 3 vezes, 5 vezes 4 vezes 3, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Por sorte, o cara não colocou nas alternativas. O normal é o cara dispar ou colocar, né? E às vezes ele não coloca, você diz, pô, o cara não colocou, me deu a chance de recuperar. E às vezes ele não coloca para te dar a chance de se desesperar, né? O mais afoito que não é concurseiro, vixe Maria. Pô, tá óbvio que é isso aí. Não confundir. Contém a letra M na primeira posição. Se ele dissesse o número de arranjos que contém a letra M na primeira posição, aí a resposta era 60. Ele disse que contém a letra M. Então ele pode estar na primeira, desculpe aqui, é só um... Esqueci aqui, né? O meu P inicialmente era 4, né? Não tem essa partezinha daqui. As nossas posições são a primeira, segunda, terceira e quarta. Então, quando ele fala contém a letra M na primeira posição, certo? Aí ele amarrou. Como ele não disse contém a letra M, ele pode estar na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Então, a gente vai ver que, na verdade, é 4 vezes o arranjo de 5, 3x3, ou 4 vezes o PFC. Então, vai ser 4 vezes 60, 6 vezes 4, 24, 240. Certo? Então, como são 4 posições, ele não diz que pode estar na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, que é melhor fazer assim, né? Se são 4 posições, você faz 4 vezes 60. Mas poderia também você dizer o seguinte, se o M está na primeira posição, eu já sei que esse resultado daqui foi o PFC, né? Eu agora tenho 5 possibilidades para a segunda posição, vezes 4 para a terceira, vezes 3 para a segunda, então isso dá 60. Aqui eu fiz pelo arranjo pelo macete e aqui pelo PFC. Então ela pode estar na primeira, vou fazer assim só para a gente visualizar, mas é melhor ser prático. Se tem 4 posições, é 4 vezes isso. Ou a letra M pode estar na segunda, que aí, se ela tivesse fixa na segunda, daria o mesmo 60. Então o princípio aditivo, mais ou na terceira posição,
que também daria 5 vezes 4 vezes 3, ou o M na quarta posição, que daria o mesmo 60, 5 vezes 4 vezes 3. Quando eu somasse 60 mais 60 mais 60 mais 60, daria 240, mas é perda de tempo. Mas aqui, pelo menos, para você visualizar e não confundir, que eles fazem muito isso. Uma coisa é, contém a letra M na primeira posição. Você fixou na primeira, então a resposta era só 60. Contém a letra M, pode estar em qualquer posição. Percebeu? Vamos embora. Arranjo com repetição. Agora, quando o cara fala arranjo, é o arranjo simples, é sem repetição. Agora, é o arranjo com repetição, que a gente vai botar o Rzinho para diferenciar. Quando eu botar A de N, P a P, é arranjo simples. AR de N, P a P é o com repetição, que aqui ó, vai ser mais tranquilo, porque é N, conjunto universo, elevado a P ao subconjunto. Vem comigo, fica atento. O arranjo com repetição geralmente é cobrado em questões que envolvem algarismos, letras e senhas, certo? Algarismo, letra e senha, que ele fala que vai repetir a senha, código, com repetição ou não repetição. A gente já viu isso no PFC e no próprio arranjo. E o enunciado não informa, ou seja, quando não diz nada, a gente sabe que você identifica que é um PFC ou que é um arranjo, mas ele não disse nada, se não informou, a gente sabe que você pode repetir. Então, eu botei não informa que é sem repetição, ou explicita, né? Informa que é com repetição. Certo? Então, a gente já sabe que se ele não informar que é sem, eu posso repetir. Eu só estou sendo redundante aí. Ou, se ele explicitar, você vai usar o arranjo com repetição. Julgue o item seguinte, o seguinte item. Considere que as senhas dos correntistas, senha você já sabe que a ordem é importante, PFC, arranjo ou permutação, dos correntistas de um banco, sejam formados por 7 caracteres. Então eu tenho um N7. Só que ele diz, os 3 primeiros são letras. Então, eu vou ter 7 caracteres, onde o primeiro e o segundo e o terceiro são letras escolhidas entre as 26 do alfabeto. Então, observe agora, ele falou nos caracteres lá que era o N total, mas agora ele já mandou você escolher primeiro as letras. Então, você tem 26 letras, certo? E, a priori, para escolher dessas 26, 3, daí, escolhidas entre as 26 do alfabeto, e, ó, o princípio multiplicativo, I vezes os 4 últimos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, dos meus 7, são algarismos. Então, esses 4 últimos são algarismos. Os 4 últimos são algarismos escolhidos, formatou aqui, ó, escolhidos entre 0 e 9. Então, eu tenho 10 algarismos para eu escolher inicialmente os 4. Nesse caso, a quantidade de senhas distintas, isso vai aparecer muito, a gente começou comentando, senhas distintas não quer dizer que não pode repetir. O algarismo é que vai ser repetido ou não. A senha nós chamamos de atenção, né? A senha 0000 é diferente da senha 7777. Então, senha distinta não é algarismo distinto. Que podem ser formados de modo que todas elas tenham a letra A. Observe agora o que aconteceu, ó. Restrição, galera, tem que lembrar de começar pela restrição. Tenho a letra A na primeira posição das letras. Então, ó, agora sim, ó, não é tenho a letra A, porque se for tenho a letra A, ela podia estar em qualquer posição.
A letra A na primeira posição, vamos amarrar ela aqui, ó. Então eu já sei que o meu P aqui vai passar a ser 2, porque agora ele fixou. E o algarismo 9 na primeira posição, 2 algarismos. Então, ó, aqui na primeira posição dos algarismos, eu também vou amarrar o 9. Então, meu universo aqui, ou meu subconjunto aqui, passa a ser 3, certo? Beleza? E o algarismo 9 na primeira posição dos algarismos. Nesse caso, a quantidade de senhas, então aqui foi a hora que ele falou que era análise combinatória, se você não tivesse identificado, né, é superior a 600. Então o cara falou um bocado de coisa, certo? Justamente para, a gente chama de distratores, né? Para te distrair, né? Então o cara da banca, ele utiliza uma técnica que a gente chama de distratores. Ele fala um bocado de coisa para distrair. Aí você fez isso tudo, quando chegou aqui, que fixou, você diz que é 2 posições e jogou aqui para 25. Aí bota 25 vezes 25 sobre, vezes 9 vezes 9 vezes 9. O cara até botou um 9 aqui, para até te induzir a isso também. Mas lembre o seguinte, ó. Ele disse em algum momento que as letras ou algarismos não podiam ser repetidos? Não. Ele falou senhas distintas, e a gente sabe que senhas distintas não interessa. O que interessa é, ele falou alguma coisa acerca das letras ou dos algarismos serem ou não repetidos? Não. Então a gente já sabe que não disse nada, não informou nada, é com repetição. Então foi o que eu falei no início da aula. Agora, para a gente ir pegando a manha, você já vai para a questão sabendo que é com repetição, porque eu estou nos arranjos com repetição. Mas na aula 11, a gente vai fazer as questões como vem no concurso. Você vai ter que lembrar. Então, lembra disso. Ó. Informou algum momento implícito ou explícito que não podia repetir? Não. Então é com repetição. Então eu sei que aqui eu tenho 26 possibilidades. Aqui também 26. Aqui eu tenho 10 possibilidades de escolha do primeiro, 10 do segundo e 10 do terceiro. Então aqui ó, eu já posso fazer direto pelo PFC. 26 vezes 26, vou colocar isso aqui. 26 vezes 26. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 2, 12, 3, 15. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 576. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 576 vezes 1000 dá 576 mil. Ele disse que era superior a 600. 576 mil é inferior a 600. O item está errado. Certo? E se fosse pela fórmula, que aí, ó, PFC é prático, né, gente? Mas, como aqui é minha obrigação, que é estar mostrando tudo, se fosse pela fórmula, você teria um arranjo com repetição de 26, 2 a 2, vezes um arranjo com repetição de 10, 3 a 3. Então, ia ser 26 ao quadrado, n elevado a p, vezes 10 ao cubo, que é o que a gente fez aqui, né? 26 ao quadrado, 26 vezes 26, 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, que ia dar 576 mil. Item errado, percebeu? É só se ligar, ter calma e vamos embora. Mais uma, dentro do tópico repetição. A autenticação dos usuários da rede local de computadores do TRE de determinada região é feita por senhas, ó, de novo, senhas alfanuméricas compostas de 8 caracteres. Aí de novo ele vai falar, sendo os 3 primeiros letras do alfabeto, então, ó, primeiro e segundo e terceiro letras do alfabeto, e
vezes os 5 últimos algarismos. E os 5 últimos são algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. São algarismos que não podem ser repetidos. Vamos grifar isso, que é a restrição. Para determinado conjunto de usuários, o administrador dessa rede disponibilizou as letras, então aqui ele depois restringiu, né? Quando ele falou, podiam ser 26 letras no universo, que era o alfabeto todo, e 10 algarismos, mas ele disse que o administrador disponibilizou as letras A, B, C, D, E. Então eu tenho meu universo de 5 letras, com P3, né? Eu tenho 3 posições. E os algarismos 0, 1 até 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 7 algarismos para a gente escolher 5 para a composição de suas senhas. Nessa situação, olha de novo, ó, o comando lá, ó, o comando, a quantidade de senhas possíveis, disse para você que a análise combinatória para os membros desse conjunto de usuários é igual a... Então, ó, aquela coisa que eu venho desde a primeira aula chamando a atenção, né? Como a banca CESP é maliciosa e às vezes maldosa, malvada, né? Olha o que o cara falou. Na hora do concurso, aí em casa você deve ter passado batido se não conhece a questão, que é uma questão antiga, mas é aquela antiga padrão, é a questão clássica, que vai te ajudar, ela vai ser repetida várias vezes. Algumas que eu fiz hoje aí, 2008, 2009, tiveram algumas novas, mas essas que são questões clássicas, vão te ajudar sempre. Ele diz, ó, os 3 primeiros, vem aqui comigo, ó, na tela, os 3 primeiros são letras do alfabeto e os 5 últimos são algarismos que não são repetidos. Ó, que maldade. Então ele me diz o seguinte, ó, as letras, ele não se referiu a nada, são letras do alfabeto. Então, para as letras, a gente vai ter repetição. E os 5 últimos, algarismos, vírgula, que não podem se repetir. Então, os algarismos é que não podem ser repetidos. Então, para os algarismos, para eu não escrever muito ali, eu vou botar sem repetição, né? Então, você tem que ter muito cuidado com o CESP, né? Grifa isso aí. E registra, né? Ter cuidado. CESP sempre tem que ter cuidado. As outras instituições usam um pouquinho de malícia, mas não pouco, não tanto, né? Então a letra com repetição, os algarismos não. Então eu vou jogar a fórmula depois ali em cima, mas vamos fazer pelo PFC, já que a gente sabe que senha distinta, senha, código, colocação, classificação, cargo, vai ser tudo, a ordem vai ser importante. Posso fazer pelo PFC, pelo arranjo ou pela permutação. Então, ó, de 5 letras, escolher 3 com repetição. A primeira letra eu tenho 5 possibilidades, como eu posso repetir a segunda 5 e a terceira 5. Que era justamente um arranjo com repetição de 5, 3 a 3. E os os 7 algarismos 5 a 5, eu não posso repetir. Então, escolher o primeiro algarismo, eu tenho, que é o PFC, né? 7 possibilidades. Se eu não posso repetir, o segundo, 6, 5, 4, 3. Então, vezes um arranjo, agora eu não boto R, não teve repetição, de 7, 5 a 5. Então, isso vai dar 5 vezes 5 vezes 5, 125, vezes, aqui agora o que a gente pode fazer? Botar o 7 vezes 6, 42, vai me dar problema, né? Então vamos para multiplicação fechada. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 3 vezes 4, 12, 120. 120 vezes 3, 360. Deixa eu ver se vai dar aqui.
360 vezes 7. 7 vezes nada é nada. 7 vezes 6, 42 com 4. 7 vezes 3, 21 com 4, 25. Então, 125 menos 2, 520. Como eu já conheço a questão, vai dar 315 mil. Ela é antiga. Vocês façam a multiplicação em casa. Então, cuidado, percebam, venham comigo. Cuidado sempre com CESP, certo? Registra aí, ó. Os algarismos é que não podem ser repetidos. Vamos embora? Permutação. Permutação, a ordem também é importante. A gente vai ver que quando você faz a permutação é o próprio PFC. No caso da permutação, até a gente pode fazer por ela, porque a gente vai ver que é um N fatorial. O N fatorial é justamente o PFC. Se você tem 5 fatorial, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o PFC. Certo? A permutação simples de N elementos distintos, que a gente vai ver também permutação com repetição. Então, se os elementos são distintos de um conjunto, é cada agrupamento ordenado. Agora a gente vai ver, ó, eles são distintos, é como senha. Senha distinta ainda não quer dizer que é com ou sem repetição, mas é cada agrupamento ordenado. Então a gente viu que a ordem com que você escolhe a quantidade do seu conjunto universo, né, o seu número total de possibilidades, de opções, certo? É importante. Sem repetição, então a permutação simples é igual a arranjo simples. A priori é sem repetição. Dos N elementos do conjunto. Então tem aí, ó, Pn é N elevado a P. É N fatorial, desculpe. Eu já estava aqui lembrando de falar um detalhe para você. A permutação simples, ou a permutação, é um caso particular de arranjo. Você tem lá a definição de arranjo, que é o N é maior ou igual a P. Quando for maior do que P, é a fórmula de arranjo, se fizer por fórmula. Quando for menor, o que é que a gente tem? Ou, desculpa, quando for igual a P, o que é que você vai ter? Se N for igual a P, é um caso particular de arranjo com N igual a P. Então, quando N for igual a P, o que é que vai acontecer? Se a gente jogasse na fórmula de arranjo N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, quando N for igual a P, vai ficar N menos N, 0 fatorial. Eu comecei a aula dizendo que o axioma, a convenção é que o fatorial de 0 é igual a 1. Então, quando N for igual a P, o arranjo de N, P a P, vai passar a ser igual a uma permutação de N, que é o N fatorial, porque o fatorial de 0 é igual a 1. Só dedução de fórmula, ninguém vai pedir em concurso, né? Só para a gente lembrar que a permutação também é um arranjo. Então, como tal, a ordem com que você escolhe é importante. Então, podem ser resolvidos pelo PFC. Simbora? Aqui, gente, ó. Falou em anagrama, é PFC, é permutação, certo? Um anagrama de uma palavra é qualquer permutação que se pode formar com suas letras, tendo ou não significado. Eu botei aí uma definição que de algumas provas do CESP, o CESP define assim mesmo, né? Você pode trocar a ordem. Então, é qualquer permutação, ó, qualquer troca. Permutação é uma troca, né? Permutou, mudou de lugar. Que se pode formar com as letras. Então, se eu tivesse a palavra, por exemplo, amor. Se eu permutar, continua as 4 só troco de posição, eu posso ter Omar. Eu posso ter, da direita para a esquerda, Roma. Que são, como é que ele bota aqui? Ó? O CESP botou lá, um anagrama de uma palavra, qualquer permutação que se pode formar com suas letras, tendo ou não significado. Você botar aqui, Omar, o nome próprio, Roma, também tem significado, mas se eu botar
M-R-O-A, R-M-A-O. Não tem significado, mas é classificado. Então, o anagrama é você embolar as letras, né? Embolou tudo aí. Aí ele diz, sendo assim, considerando a palavra estudo, eu botei amor porque fica mais fácil de aparecer com significado, né? Omar, Roma, e depois sem significado. Considerando a palavra estudo, responda os itens a seguir. Então vamos lá. Né? Aqui eu comentei, acho que na primeira ou segunda aula, né? Que concurso foi esse, professor? Isso quando eu estou no presencial, eu chamo isso que a gente está fazendo de treinamento em sala de aula, e depois tem os exercícios propostos. Então eu chamei a atenção, para quem não lembra, T de treinamento em sala de aula, a N, professor Augusto Neto, e estamos em 2018, mas isso eu já fiz lá em 2017. Aqui, ó, eu não comecei sem questão de concurso para mostrar para vocês o que é que pode aparecer em concurso. Né? As mais simples que aparecem nos concursos mais fáceis, até as letras aí, eu fiz até a letra F, as letras D e E são importantíssimas para qualquer concurso. Então, vamos lá. Qual o total de anagramas? Então, se eu tenho a palavra estudo, eu só vou trocar a posição, vou permutar de lugar. Então, a palavra estudo tem 6 letras. Então, vai começar mamão com açúcar, né? Então, vai ser uma permutação de N, que é igual a 6 fatorial. O fatorial é você pegar o número e multiplicar pelos antecessores. A gente está fazendo isso o tempo todo. Até a unidade. Com o passar do tempo, você nem bota mais um 1, né? Aí é só para respeitar a definição. Então, isso vai dar 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720 anagramas. Então, qual o total de anagrama? Anagrama mais 720. Agora o cara diz, isso cai também, não cai muito, mas cai. Ó. Quantos começam, ó, a restrição, com a letra E? Então, agora, é importante, porque lembre que aqui foi o PFC, né? 6 vezes 5 vezes 4. Vou botar aqui a ideia de PFC só para a gente enxergar, né? Que agora você tem 6 letras, você vai embolar, trocar de posição as letras, mas agora ele fixou. Quantos começam, ele não falou quantos contém a letra E. Quantos começam pela letra E? Então, eu vou amarrar a letra E aqui, né? Então, eu só tenho uma possibilidade, a gente nem conta. Então, se começa com a letra E, eu tinha 6 letras, agora eu tenho 5 letras. Então, você pode pensar na permutação de 5, que é 5 fatorial, e que é o próprio PFC, né? Se eu tenho agora 5 letras, eu tenho 5 possibilidades para escolher a segunda, 4 para a terceira, 3, 2, 1, que é a própria permutação. Então, isso vai dar o quê? 5 vezes 4, 20, 60, 120, a gente já fez isso. 5 fatorial hoje várias vezes, só mudou agora o esquema da questão. Né? Uma coisa total de anagramas. Você embolou, trocou a ordem só dessas palavras de estudo. Então, uma permuta, troca é permuta, uma permutação de 6, 720. Agora, que começam, ele fixou que a letra E vai ficar sempre ali no começo. Então, você só vai trocar as letras, só vai permutar as 5. Então, eu tenho agora só 120 anagramas. Então, esses 2 itens, como eu falei, não foi de concurso, né? Professor Augusto Neto, 2017, é só para treinar vocês. Esses 2 itens a gente vai ver que caem em prova, mas não são os que mais me interessam. A gente está chegando lá. Agora ele fala o que é ser quantos anagramas da palavra, repetindo aqui para a gente lembrar, né? Da palavra estudo, começam com vogal. Ó, de novo, restrição, ó. Independente de ser o princípio fundamental de contagem, arranjo, ou permutação, ou combinação que a gente ainda vai ver, você tem que se ligar na restrição. A maioria das vezes, se a questão for mesmo intermediária, só a simplesinha que vai ser com uma letra A aí. Começam com vogal. Então, ó, tenho minhas 6 posições aqui da palavra estudo, só que agora ele está dizendo, ele tem uma restrição, que aqui, ó, você tem que começar com vogal. Quantas vogais a gente tem na palavra estudo? A, E, I, O, U. E, O, I, O, U. Certo? Então, nós temos
3 possibilidades. Que pode ser a ideia da regra da adição, né? A gente falou que o princípio pode ser, é mais utilizado é o multiplicativo, ou, botar assim, para melhorar, ou. Então eu tenho 3 possibilidades aqui de começar com vogal, certo? E o que é que a gente tem? Você tem 3 possibilidades quando você bota 3 ali, mas você começou com uma. Então o que é que você vai fazer agora? Você usou uma vogal aqui, eram 6 letras, você tem agora 5 letras para você permutar aqui. Então é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Usei aqui agora a ideia do PFC. Se você preferir, você diz que é 3 vezes a permutação das 5 letras restantes, que a gente sabe que a permutação de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então vai ficar, a gente já usou essa permutação de 5 hoje, né, que dá 120. 3 vezes 120, 360. Então você tem 360 anagramas. Percebeu como é tranquilo? Só depois refazer, a gente vai fazer muita questão. Dá uma paradinha, a gente volta daqui a pouco para o nosso 4º e último bloco, beleza?